na Vida Melhor, a gente só para de aprender quando para de viver, não é? E o assunto agora é um assunto importantíssimo, tanto para pais quanto para filhos. A gente vai falar dessa relação. Relação entre pais e filhos, que durante muito tempo ela vai se dando de maneira bem normal, né? Existe um desgaste para os papais quando o bebê é pequenininho, muitas vezes o filho dá trabalho, tem gente que fala filho criado trabalho dobrado, mas a verdade é que a gente precisa aprender um pouco mais sobre quando essa relação inverte. A gente está vivendo mais, a estimativa de vida é de que em 2030 a gente tenha muito mais idosos do que a gente vai ter crianças. Então a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E aí a questão é: e quando o pai e a mãe ficam idosos? Quem é que vai cuidar? Esse papel é dos filhos? De que forma? Qual é o tanto de responsabilidade que cabe aos filhos? A gente já trouxe esse assunto aqui de forma jurídica, a gente sabe que sim, os filhos são responsáveis, mas a gente tem que entender também da parte emocional, pensando na saúde emocional de ambas as partes, filhos e pais. Aliás, eu quero já deixar a indicação de um filme muito engraçado, que é um filme brasileiro, ele não é um filme novo, mas que fala um pouco dessa relação, que é Antes que eu me esqueça, tá? É um filme divertidíssimo, mas ao mesmo tempo extremamente sensível e trata esse assunto de maneira sensível, eu diria. Então assista, se você gosta de filme. E hoje eu recebo para a gente conversar mais sobre o assunto o terapeuta Renato Reck. Seja bem-vindo, Renato. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer em recebê-lo. Obrigada pelo seu tempo aqui. E o assunto, né, que é um assunto tão importante. Eu dei uma pincelada ali, a gente sabe o que a lei diz, né? E a gente tem que lembrar disso, porque a legislação é clara, o Estatuto do Idoso diz que filhos precisam realmente deixar ali de forma organizada para que os pais estejam bem amparados e bem cuidados, né? É uma responsabilidade legal. Mas aí a saúde emocional de ambas as partes às vezes fica comprometida. Sim. A lei fala que os filhos precisam cuidar dos pais em caso de invalidez e de incapacidade. Né? E a gente sabe que acontece isso, mas isso é a minoria dos casos. Raramente você vai ver um pai ou uma mãe inválida ou incapaz. O que acontece na maioria das vezes é a dependência emocional. É quando o pai ou a mãe se separam, ou um morre e um fica viúvo, e aquele que ficou ou que se separou não quer seguir a vida e acaba colocando nos filhos a responsabilidade de os filhos cuidarem dela ou dele porque ele não quis arrumar outro parceiro ou outra parceira. E às vezes o não querer esbarra também na questão de não consigo, né? Porque cada um faz aquilo que dá conta de fazer. Sim. Né? Então a gente vai entrar nesse assunto. Eu já pedi para a turma participar também através das mensagens, depois a gente vai abrir ali para o nosso Instagram. Mas então, como é que fica a saúde de ambas as partes, né? A gente tem muitos papais, muitos idosos assistindo ao programa. O que a gente pode ajudá-los nesse sentido? Você falou idoso, né? Idoso, geralmente a gente confunde idoso com doente, mas idoso não é doente. Sim. Idosos são idosos. Idosos, eles não necessariamente precisam de cuidados. Então, se um dia eu tiver um filho, ou quando eu tiver um filho que eu vou ter, e eu vou falar para ele que se um dia eu ficar doente, que ele não precisa parar a vida dele para cuidar de mim, os sonhos dele para cuidar de mim, que ou eu vou me curar ou eu vou morrer. Então, muitas vezes... Nossa, mas isso não é muito cruel, porque não é bem assim, né? Que às vezes o idoso, ele não está inválido, mas ele precisa de um certo cuidado, como um bebezinho, que ele tem lá as suas capacidades, mas ele precisa de um cuidado. E quando você fala assim, eu penso, puxa, porque nós, pais, paramos um tempo a nossa vida para cuidar dos nossos filhos quando eles são pequenininhos. Obrigação dos pais cuidarem dos filhos. Mas os filhos não têm obrigação de cuidar dos pais, como a gente viu na lei. Caso de invalidez ou incapacidade. Idoso não é incapaz nem inválido. Eu fico super preocupada, Renato, sendo bem sincera, porque o que a gente vê de maus tratos com idosos, de idosos largados, de idosos jogados, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa combater, inclusive, sabe? E aí eu acho que não tem que ser obrigação, mas é uma retribuição, é um amor, é um carinho, não? Cuidar dos pais não é um problema. O problema é quando a gente cuida dos pais e a gente deixa a nossa vida de lado, nossos sonhos de lado.
E geralmente, na maioria das vezes, quando o filho tem que cuidar dos pais, ele deixa o sonho dele do lado. E aí acaba o casamento, não cuida dos filhos, para ter que cuidar dos pais. E o que eu mais atendo, Cláudia, são pais que não estão doentes. Que sim, são idosos, que sim, são mais velhos, mas eles acham que os filhos precisam ter a obrigação de ficar com eles. Porque eles estão sozinhos ou porque eles estão... Só que aquela escolha de eles ficarem sozinhos, né? Eles estão sozinhos hoje por uma escolha. Então, eu incentivo muito os idosos a viverem a vida, a ir para o bingo, a ir para a praça, a conhecer pessoas novas, a viajar, a preencher a vida com a vida e não com os filhos. Né? Os filhos não têm obrigação de tampar esse buraco emocional. Faz sentido? Sim. É que às vezes eles não conseguem. Né? Sim. Às vezes é difícil. E às vezes eles não casaram não porque não quiseram. Às vezes os filhos nem apoiaram. Muitas vezes nem deixaram. Ficavam bravos. Mas viúvo, mas não vai namorar, né? E muitos pais acabam não conseguindo fazer diferente. Mas quem que sabe quem é o melhor para a vida? É o pai ou é o filho? Teoricamente, eu acho que, pensando em adultos, somos todos iguais. E muitas vezes os filhos têm, talvez, mais conhecimento, porque a gente está numa era de muito conhecimento, a gente tem acesso a muita coisa. Então, pensando em adultos, eu acho que quando a gente tem uma relação de adulto com criança, os adultos sabem mais do que as crianças. Mas quando a gente está falando no universo de adulto, desculpa, mas eu tenho que falar do meu coração, claro, aqui, claro. só eu não Claro, aguento. Eu acho que a gente tem que colocar na balança, tem que pensar dos dois lados, porque não é fácil. Envelhecer já é assim, uma fase que não é fácil para ninguém, traz muitas perdas, né? E eu acho que essa lucidez do jovem, ela também precisa estar presente. A lucidez do adulto também precisa estar muito presente num momento como esse, sabe? Sim. Por isso que eu curo na minha terapia a dependência emocional. O que é dependência emocional? É a interferência. A interferência da vida de um na vida do outro. Aí eu concordo com você, porque não dá pra gente ajudar alguém se a gente tá doente. Então, o filho que não se cuida, que não faz o melhor pra si, que não vive a sua própria vida, não tem como cuidar do outro, né? A gente precisa estar bem. Sim. Mas é mais em questão de o filho não pode interferir na vida do pai, da mãe, quando depois que é adulto, né? Considerando dois adultos, e os pais não podem mais interferir na vida dos filhos. Isso aqui que são adultos saudáveis, livres. O filho pode fazer o que ele quiser e os pais também. Agora, quando existe interferência entre um na vida do outro, quando são adultos, aí tem a dependência emocional. E muitas mulheres hoje não podem ter um relacionamento, não têm a permissão de ter um relacionamento, porque elas precisam cuidar do pai e da mãe, porque precisam morar com o pai e com a mãe. Entendeu? Perfeito. Ó, a Carolina diz assim, cuido da minha mãe acamada. Embora eu ache que é minha obrigação, eu não consigo fazer mais nada da vida. Me sinto mal. Como lidar com isso? Tem que procurar um cuidador, juntar os irmãos, né, da família, ver se pode contratar um cuidador, se pode colocar ela em algum outro lugar para que ela possa apoiar o cuidado, e não para que ela possa ficar cuidando o tempo todo. Porque como ela falou, ó, eu não consigo fazer mais nada na minha vida. E agora? É a filha dando a energia de vida dela para a mãe. Sim? Ai, isso a gente... Pena que a gente tem tão pouco tempo para falar de um assunto que é tão amplo. Eu vou te convidar para voltar outras vezes para a gente poder falar mais sobre esse assunto. E aí eu também quero ter mais tempo até para a gente conversar mais abertamente sobre isso. Acho que isso daria uma live de 1 hora. Vamos fazer. No Instagram. Vamos fazer, Renato? Vamos. Tá bom, então. Vou vir aqui com o meu lado de filha de pais que já estão mais idosos, de alguém que também, eu não sou mais uma menina. É casada? Sou casada, tenho 2 filhos, tenho neto, Tá. mas é bom a gente também entendendo, né, e se colocando um pouquinho no lado deles. E aí, dos meus telespectadores, que eu sempre trabalho aqui com o meu coração lá, sabe? Assim, Os no pais te coração cobram que você cuide deles? Meus pais não me cobram, eles são maravilhosos, eles são super atuantes, são super disponíveis, saudáveis, tá tudo ótimo. Mas é que eu consigo dar uma olhadinha no outro lado. Mas é um assunto extenso, a gente tem que falar mais Sim. sobre esse assunto. Vamos combinar sim. Renato Rec, ele tá no Instagram, Renato Rec _, tá? Renato Rec _. Para as primeiras três ouvintes que foram lá no meu Instagram e falar que tá vendo o programa, eu vou dar de bônus uma consulta individual comigo de 30 minutos para entender sobre a sua vida amorosa, o que está acontecendo
o que você precisa fazer para começar a namorar daqui a 6 meses. Opa, você tem namorada? Sim, esposa, sou casado. Ai, que bom. Então tá joia. Obrigada, Querida. tudo de bom. E até Prazer. a próxima, Até mais. viu?